pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de metodologia científica. E a temática da nossa aula de hoje é super bacana porque nós vamos discutir sobre o trabalho de pesquisa. Como assim, professora? Trabalho de pesquisa? Sim! Bom, nós já estudamos até agora sobre a importância da pesquisa científica, né? A gente já viu por que é importante realizar pesquisas sistemáticas, racionais, passíveis de reprodução, para que a gente possa ter aquele conhecimento verdadeiro, né? Sobre uma determinada coisa, não apenas baseado em achismos, né? Não é somente vozes da sua cabeça, mas vai muito além disso. Contudo, a gente tem que partir de algum lugar. E, geralmente, onde que as pesquisas se iniciam, começam com um trabalho de pesquisa, muitas vezes como projetos, que representam, então, um processo de preparação para se iniciar aquela pesquisa. Então, a gente não começa do nada. A gente tem que ter um embasamento, tem que ter, então, um entendimento de como outras pessoas já começaram para que a gente possa dar andamento. Então, geralmente, a definição, a escrita de um projeto. Mesmo assim, a gente vai passando por diversas etapas, mas tudo tem que começar de uma ideia crucial. Qual é essa ideia crucial? Qual que é o início? Que problema eu quero resolver? O que eu quero resolver? O que eu quero ajudar? O que eu vou atacar? Então, parte tudo desse princípio, né? Que problema é que eu quero resolver? Quando a gente descobre que problema que a gente quer resolver, obviamente a gente está com uma pesquisa pronta. É daí que a gente... Pronta assim, né? A gente sabe o que vai pesquisar, né? Então, a partir daí que começa todo aquele processo que fica num ciclo bastante bem elaborado, um ciclo que volta, né? Então, a gente fica num processo repetitivo, aprendendo, refazendo, fazendo de novo, até descobrir o conhecimento assim como ele é. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro, eu queria colocar essas duas imagens para vocês que representam, então, esses fluxos do trabalho de pesquisa de uma forma geral. Primeiro, a gente tem ali do lado, por exemplo, a representação da observação do fenômeno, alguma coisa, e daí fica uma pergunta na cabeça, né? Te inquietando, mas por que isso acontece? Eu quero resolver esse problema. Então, fica até a carinha um pouco assim, nossa, o que está acontecendo? Então, depois parte para o processo de... A gente tem, assim, né, da pesquisa mesmo ali, né, no 3, de procurar ver o que está acontecendo, levantar hipóteses por que aquilo está acontecendo. Depois você realiza experimentos, analisa e chega a conclusões. E ali do lado a gente está vendo essa mesma ideia, né, após a observação, questionamento, mas num processo de espiral, onde aquilo fica em um processo constante de aprendizado. Inclusive, é muito importante que a gente chegue lá numa das etapas finais, como a divulgação, que é para que outras pessoas saibam o que a gente está fazendo, inclusive também a geração de novos conhecimentos e novos questionamentos, porque a pesquisa nunca para, com certeza, sem sombra de dúvidas, a gente vai aprendendo cada dia mais. Então tá, já que a gente falou disso aqui, então vamos resolver 3 problemas principais, problemas não, 3 assuntos principais, nenhum deles é o problema. A gente vai discutir então sobre o problema de uma pesquisa, quais são as hipóteses de uma pesquisa e quais são as variáveis que permeiam uma pesquisa, tudo bem? Então, a gente vai começar pelo primeiro elemento, que é o problema de pesquisa. Pois bem, sempre um estudo científico tem que apresentar qual que é a solução para uma determinada problemática que você está passando. Então, você tem que identificar o que aquilo está acontecendo. E, geralmente, aquilo possui um recorte específico em um determinado domínio, uma determinada área de atuação. A gente foca numa situação, mas sempre vai ser algo que ainda não está resolvido e que precisa ser investigado. Então, isso precisa ter uma relevância para a população, para as pessoas, ou para a área de conhecimento, seja teórica, seja prática. E a pergunta que a gente precisa resolver sempre é, né? Isso parte, né? É como se fosse a pergunta central do trabalho que vai ser respondida. Então, se a gente tem um problema e a gente precisa encontrar a solução, então o nosso trabalho tem que dar a solução para aquela situação. E por meio do problema de pesquisa, outras coisas do nosso estudo, eles vão ser desenvolvidos. Como, por exemplo, as perguntas de pesquisa, que são aquelas coisas que vão ser respondidas e geralmente são divididas em várias perguntas, para que no final a gente possa, de fato, responder qual que é o nosso intuito, né? Mas tudo parte desse problema de pesquisa. Pois bem, e uma definição muito interessante que a gente tem que refletir é que se a gente começa de algo assim, não, eu quero resolver isso, isso, aquilo, eu vou criar um método novo, revolucionário, não sei o quê, não sei o quê. Mas será se não seria mais interessante só criar esse método para resolver um problema que os antigos métodos não resolvem? Ou que alguma coisa que você está fazendo traz algum adicional que, olha, isso aqui é bacana, então vale a pena resolver?
Bom, tem que ser baseado nesse sentido, gente. Não adianta começar a criar algo novo, revolucionário, sem partir e entender o que as outras pessoas já fizeram. Então, por isso, sempre a gente deve conhecer os estudos da área antes de começar a pesquisar, para não fazer algo repetitivo, para trazer alguma contribuição com base na nossa pesquisa e, a partir daí, então, começar a pesquisar e fazer algo incrível, tá bom? Então, a gente tem que começar nesse intuito. Mas, além do problema, é claro que a gente precisa levantar hipóteses para resolver aquele problema. Então, realmente é pensar. E agora? Será que eu estou certo ou estou errado? Pois bem, o que diferencia o trabalho científico de qualquer outro trabalho técnico é a questão da hipótese de pesquisa. É quando a gente faz uma afirmação que no início a gente não sabe se é verdadeira ou se é falsa, mas o nosso trabalho vai responder. Então, no início eu penso assim, olha, eu acredito que matemática é muito importante para se aprender programação. É a minha hipótese, perfeito? Mas eu vou descobrir ao longo do trabalho se aquilo é verdade ou não, por meio das minhas pesquisas, por meio dos meus experimentos, por meio dos meus dados que foram analisados, e eu vou chegar numa resposta se aquela hipótese é verdadeira ou falsa. Por isso, um trabalho de pesquisa vai justamente tentar provar a veracidade daquela hipótese. Pode ser que você descubra que ela realmente também é falsa. Você também pode pensar que é uma coisa e, no fim das contas, descobrir que é outra. Por isso que uma boa hipótese é aquela que está sendo baseada em evidências científicas. Porque você não começa pensando em fazer alguma coisa que você acha que nem que vai funcionar, né? Então, primeiro você tem que entender, é justificável? Vale a pena investir tempo, recurso, esforço, tudo nesse tema de pesquisa? Ah, vale. Então, a gente começa a fazer. Certo? Então, é uma resposta provável ao seu problema que você acabou de formular, que vai ser verificado. Então, existem algumas regras, inclusive. Deve ter conceitos claros, deve ser específica, não deve ser baseada somente, principalmente, não pode ser só em valores morais, mas deve ter uma teoria que vai se sustentar. Além disso, precisa ter uma teoria que vai ser, como eu já disse para vocês, passivo de reprodução, racional, enfim, tudo isso aqui envolvido. E chegamos, por fim, nas variáveis. Então, delimitado qual é o nosso problema de pesquisa, quais as hipóteses, a gente precisa de variáveis que vão ajudar e que vão ser trabalhadas durante o decorrer do nosso estudo para responder essas informações. E existem vários tipos delas. Bom, dentro dos tipos de pesquisa, das abordagens que a gente já estudou, é muito importante que, às vezes, o pesquisador ou a pesquisadora precisa realizar medições muito objetivas. Então, geralmente, observando a questão dos fenômenos, que eles podem ser medidos. Então, uma variável, nossa, variável é muita coisa de computação, né? Muito chique. É um fenômeno que pode ser medido e varia conforme a medição. Ai, gente, tô lembrando de algoritmo, não é mesmo? Então, se não variasse, seria justamente uma constante e não teria muito interesse durante a pesquisa. Porque se aquilo não muda, então assim, meio que tanto faz, não é mesmo? Pois bem, as variáveis, elas principalmente em experimentos, assim como nos algoritmos, elas possuem um domínio, que é aquilo que elas estão representando. Então, as variáveis, elas podem estar ali, elas vão estar presentes na nossa pesquisa porque elas acabam influenciando em algum ponto ou outro. Tudo bem? E aí existem dois tipos principais de variáveis. A gente tem as variáveis qualitativas e as quantitativas, certo? Como a gente já entendeu esses conceitos. E dentro delas a gente tem também as questões, que, por exemplo, uma variável qualitativa pode ser nominal ou ordinal, e uma variável quantitativa pode ser contínua ou discreta. Aí tem alguns exemplos ali embaixo. Por exemplo, se eu estou falando que algo é nominal, então eu estou falando realmente em relação a talvez algumas categorias, algumas coisas, mas aqui eu posso dizer, por exemplo, nominal, sexo, cor dos olhos, e ordinal realmente uma categoria, classe social, grau de instrução, vai mais ou menos nesse sentido, tá? E aí, quando eu estou falando de ordinal, eu geralmente tenho um grau de ordenação. Então, é uma variável que a gente está falando aqui nesse contexto que vai ter um certo tipo de ordem. Já nas variáveis quantitativas, a gente pode ter dois tipos, como eu já comentei, que pode ser contínuas ou discretas. Então, discretas geralmente são números inteiros, por exemplo, número de filhos, número de carros. Já as contínuas são aquelas que podem ter valores quebrados, números com vírgula. Então, igual a gente falava que era float, né? Float, então, peso, altura também, né? A gente pode pensar nesse sentido. E as discretas são aquelas que são realmente int, tudo bem? Então, nominal lembra da ideia de nome, né? De representações ali que são qualitativas. E aí, ordinal, a gente tem sempre essa ordem estabelecida.
são exemplos de variáveis que podem estar estabelecidas nas nossas pesquisas, vai ser de acordo com o nosso trabalho, com o nosso estudo, e no fim das contas elas vão ter influência em alguma coisa. Mas isso aqui é mais para vocês terem uma noção de como funciona e de que isso pode impactar, porque ao ler os trabalhos, ao ler pesquisas, estudos que embasam determinados tipos de conhecimentos, nós vamos ver que isso aqui está bem intrínseco no planejamento da pesquisa, na execução da pesquisa, em como o trabalho de pesquisa foi elaborado. Então, isso vai ajudar a gente a entender muita coisa mais para frente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchauzinho!